Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre um verso muito importante que tem nos hinos sagrados, que é o verso 3 do hino 6. Em japonês é assim: Mitsu, mina sekai no mune no uchi, kagami no gotoku ni utsuru nari. Em português, a tradução é a seguinte: terceiro, o íntimo de todos os corações do mundo reflete-se em mim como um espelho. O que esse verso está querendo dizer? Que o espírito de todos do mundo reflete em Deus, da mesma forma como se fosse um espelho. Eu coloquei assim da minha forma mais didática, eu não sou desenhista, então relevem esse ponto. Eu fiz assim: esse aqui é como se fosse o Sol e a Lua, né? São as representações de Deus fisicamente, né? Então tem o Sol e a Lua, eu vou representar aqui Deus Pares, né? E aqui eu vou escrever assim, aqui é o espírito, o nosso espírito, né? O espírito redondo, que é sem ponta, né? Espírito que não machuca ninguém, né? Aqui é o corpo humano e aqui é o mundo. Por que eu fiz essa divisão? Na Tenkyo é nos ensinado que a única coisa que nos pertence é o espírito. Tudo o resto é empréstimo. O nosso corpo é empréstimo e tudo que tem no mundo é empréstimo. A única coisa sobre o qual a gente tem livre-arbítrio ao usar é o nosso espírito, é a nossa vontade, a nossa mente. O nosso corpo não é nosso e o mundo, tudo que tem no mundo também não. Então, como que funciona? Nesse verso é dito assim: o íntimo de todos os corações do mundo reflete-se em mim como um espelho. Então, o que é que reflete em Deus como um espelho? É isso aqui, é o nosso espírito que reflete em Deus como no espelho. Então, o que significa? É o interior, é o nosso interior que vai refletir em Deus. E depois disso, ele vai trabalhar conforme isso, ele vai trabalhar sobre o nosso corpo e sobre o mundo. Tudo que acontece no nosso corpo e no mundo é trabalho de Deus? É, mas como que se dá esse trabalho de Deus? Ele se dá de acordo com o espírito da gente. Muitas vezes a gente pensa: por que Deus não trabalha igual para todas as pessoas do mundo? Por que tem tanta diferença, né, nesse mundo? É porque o espírito é diferente. O espírito sendo diferente para cada uma das pessoas, como ele vai agir, né, no corpo e no mundo de cada pessoa vai ser diferente. Além disso, esse espírito também ele carrega uma alma, né? Ele tem junto dele uma alma, que é como se fosse tudo aquilo que ele tem das vidas anteriores. A gente tem livre-arbítrio para tomar as nossas decisões, mas tudo que vai acontecer no nosso corpo e no nosso mundo vai depender do que o nosso espírito está refletindo em Deus. Porque Deus é como se fosse um espelho. Ele vai trabalhar conforme o que o nosso espírito está trabalhando, tá mostrando para ele, refletindo nele. E além disso, tem o aspecto da alma também, que é aquilo que a gente carrega, que vai ser um fator determinante para o que vai acontecer tanto no nosso corpo quanto no mundo à nossa volta. E aí muitas pessoas podem pensar, né? Por que eu tô doente? O que eu fiz? Por que eu passo por tantos problemas no mundo? Eu faço tantas coisas boas. Mas será que o espírito, né? O espírito tá bem lapidado conforme Deus deseja? Obviamente que não, né? Não existe ser humano perfeito, senão a gente não precisaria estar aqui, né? E além disso, mesmo que nessa vida a gente tenha sido pessoas muito boas, não é só as coisas que a gente faz em uma vida, né? A gente tem as coisas que a gente carrega das vidas anteriores. Então tudo isso reflete em Deus, e Deus, com todo o amor parental que ele tem, ele faz com que as coisas trabalhem na nossa volta da melhor forma possível para a gente aprender o bem. Uma coisa que todas as religiões eu acho que falam é que Deus não criou robôs. Deus criou seres pensantes que têm o livre-arbítrio, né? Porque se ele tivesse criado seres perfeitos que escolhem, né? Supondo que tem o bem e tem o mal. Se ele programasse as pessoas só para fazer o bem, nós seríamos meros robôs. Eu acho que todo o ensinamento fala sobre isso. Ele não queria, assim, robôs
para ficar com ele, né? Para serem os filhos dele. Eles queriam as pessoas, eles queriam seres que escolhessem o bem, discernindo o bem do mal. Nós, seres humanos todos, precisamos conhecer, saber evitar o mal, sabendo que o mal não foi feito para nós. Ele quer que a gente tenha o discernimento. O discernimento entre o bem e o mal é uma das maiores, é uma das qualidades fundamentais que o ser humano precisa adquirir para a gente ter uma evolução espiritual. A gente deve escolher o bem sabendo o que é mal para nós. Vamos supor que me ofereçam drogas, né? Me ofereçam um caminho fácil para esquecer dos problemas. O ideal, né, é a gente saber que aquilo faz mal e ter o discernimento de pensar assim, não, isso não é para mim. Isso não é da intenção de Deus Parens. Eu vou evitar isso aqui porque eu conheço, eu sei o que é o bem, eu sei o que é o bem e eu sei o que é o mal e eu vou escolher o bem. É isso que Deus deseja da gente, e Deus deseja da gente para todas as coisas desse mundo, né? Porque se isso não fosse importante, Deus simplesmente teria criado um mundo perfeito, eliminaria todas as coisas ruins e faria um mundo sem o mal e seres só com o bem, mas seriam seres sem discernimento, e não é isso que Deus quer. Então é muito importante a gente ter essa compreensão de Deus, de que as coisas que acontecem tanto no corpo quanto no mundo, não é que Deus causa o mal para nós, né? Vamos supor que nós temos um mundo espiritual e, né, um mundo espiritual que não está tão bem correto, né? A gente fala assim que, vamos supor que tenha algumas coisas ali que Deus quer que a gente dê uma aprimorada, uma lapidada, né? E aí isso vai se tornar uma lição para nós. Deus analisa, né? Para cada um de nós, Deus analisa e dá em forma de algum acontecimento, um problema, uma orientação, para depois a gente conseguir entender. Só que como, né, Deus não tem boca, não tem, como diz, ele não tem boca para falar com a gente, então ele fala através dos acontecimentos, e conforme as coisas vão acontecendo, tanto, né, em toda a nossa vida, né, aí a gente pode ir interpretando. Nossa, e isso é muito bonito, porque Deus, ele dá as lições conforme a gente vai conseguindo aprender. É um passo de cada vez. Se a gente tivesse que corrigir tudo aquilo que a gente não sabe, seria impossível, né? Não tem como a gente chegar a uma maturidade espiritual assim de uma hora para outra, né? Aprendendo tudo que Deus quer que a gente aprenda. A gente aprende uma lição de cada vez. Tem pessoas que aprendem mais rápido, passando por mais problemas do que outras pessoas, né? Mas tudo é um aprendizado, tudo que acontece na nossa vida é um aprendizado. E é muito importante, né, a gente entender que mudando o nosso espírito, mudando o que a gente reflete em Deus Parens, mudando isso aqui, é que muda tanto o nosso corpo quanto as coisas que acontecem no mundo. Se a gente não mudar o que acontece dentro de nós, se a gente não mudar o nosso espírito, as coisas à nossa volta vão continuar com a lição. É como se Deus quisesse ensinar quanto é 1 mais 1, mas a gente não consegue porque aqui tá ruim. E aí Deus dá sempre a mesma lição, e aí a gente não tá conseguindo entender, porque não muda aqui. É aqui que a gente tem que mudar. Se a gente for fazer só por fazer, sem pensar no nosso problema, sem mudar o nosso interior, é muito provável que a gente demore muito para superar um problema. Se a gente conseguir, né, fazer com que o nosso espírito reflita de forma límpida, né, no espelho que Deus Parens tem, aí sim as coisas no nosso corpo, as coisas no nosso mundo vão mudar para melhor. Então, por que né, eu sempre penso, né, as religiões, a autoajuda, as artes marciais, por que elas ajudam o ser humano a se desenvolver? Porque eles mudam aqui, ó. Eles mudando essa parte espiritual, de desenvolvimento interior, esse tipo de ajuda aqui. Por isso que, ajudando aqui, a vida da pessoa melhora.
porque ela está mudando aqui. A vida da pessoa melhora quando ela muda o interior dela. Então, essas ajudas funcionam. As religiões ajudam, a autoajuda funciona, o autoconhecimento, né? Existem muitos cursos, existem muitos caminhos, existem várias possibilidades para o ser humano conseguir desenvolver o interior dele. E conforme ele vai mudando aqui, ele muda aqui e aqui também. Agora, para conseguir tirar os males que a gente tem de vidas anteriores, que a gente carrega de outras vidas e que também se reflete em Deus na nossa vida e na nossa volta, esse é um passo muito difícil. O Yasama nos ensinou, é só ajudando os outros pra gente conseguir cortar o que a gente tem em outras vidas, né? Eu acho muito importante a pessoa seguir um caminho, uma religião, para ela conseguir ter a oportunidade de ajudar as pessoas, ajudar o próximo, né? E poder mudar aquilo que ela fez e que ela não sabe, né? De outras vidas. Então, eu espero que vocês tenham entendido os meus desenhos. Eu vou ler mais uma vez esse verso, né? É o terceiro verso do hino 6. O íntimo de todos os corações do mundo reflete-se em mim como num espelho.